vamos dar continuidade à nossa aula de ligações químicas. Na aula anterior nós falamos sobre ligação iônica e propriedades dos compostos iônicos. Na aula de hoje, para encerrar o tópico, nós vamos falar de ligação covalente e ligação metálica. Fiquem ligados. Vamos lá então? A ligação covalente, pessoal, ela é também chamada de ligação molecular. E essa ligação ela vai ocorrer com compartilhamento de elétrons, ok? E ela vai acontecer entre ametais com ametais, né? Então, quando um ametal se ligar a um outro ametal, ou ainda quando um ametal se ligar a um hidrogênio. Então, mais uma vez, é importante que vocês fiquem com a tabela periódica em mãos, ou, como eu disse na aula de ligações iônicas, que vocês também, se não tiver a tabela periódica, né, como é o caso, né, da prova do Enem, que não disponibiliza a tabela periódica, ele pode te dar condições também de fazer a distribuição eletrônica, ok? Então vamos lá, ó. Por exemplo, cloro e cloro. Então nós temos aqui, ó, 2 átomos de cloro. Como que acontece a ligação entre esses átomos? Primeira coisa, o cloro está na família 7A da tabela periódica. Como eu disse, se você não tiver com a tabela periódica, não souber, ele tem que te dar o número atômico dele para você fazer a distribuição eletrônica. Então, rapidinho aqui, ó, fazendo a distribuição eletrônica. O cloro, ele tem número atômico 17. Se nós fizermos a distribuição aqui, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ó. 2, 4, 10, 12, com mais 5, 17. A camada de valência dele é a camada 3, que é a última camada, a camada maior, tá vendo? Com quantos elétrons? 2 mais 5, 7. Então, o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. Em se tratando de ligações, né, o que vai importar pra gente é sempre a quantidade de elétrons na camada de valência. Ok, pessoal? Então, você vai obter essa informação pela tabela periódica ou pela distribuição eletrônica. Ele é da família 7A. Todos os elementos que estão lá na família 7A são constituídos por átomos com 7 elétrons na camada de valência, ok? Então tá, então já descobrimos que ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então beleza, vou apagar aqui. Então, ó, cloro tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, vou representar com pontinhos. Ele vai ligar-se a outro cloro, que adivinha? Também tem 7 elétrons. E aí, nós vimos na aula anterior que para ele adquirir a estabilidade química, ele precisa estar com 8 ou 2 elétrons, quando for o caso de átomos que ocupem apenas a primeira camada, né? A camada K. No caso aqui, o cloro, ele tem 7, então ele precisa ganhar mais 1 para estabilizar. Lembrando que os ametais tendem a ganhar elétrons. Os metais tendem a perder e os ametais tendem a ganhar. Então, nesse caso aqui, ó, como nós temos 2 cloros, e lógico, ametal com ametal, eles precisam ganhar elétrons para adquirir a estabilidade química. E nesse caso, como ambos precisam ganhar, eles vão compartilhar esses elétrons para todo mundo ficar feliz, ok? Então, esse compartilhamento é assim, ó. A gente representa fazendo essa cerquinha aqui entre os elétrons, embora atualmente não é necessário fazer essa cerquinha. A gente faz essa cerquinha para questão de didática, né? Para mostrar que agora esse cloro tinha 7, ganhou mais 1, ficou com 8. Esse cloro tinha 7, ganhou mais 1, ficou com 8. Mas a fórmula eletrônica, a fórmula que você mostra os elétrons, necessariamente você não precisa fazer essa cerquinha, tá bom? Então você pode deixar assim, já subentende-se que está tendo um compartilhamento de elétrons aqui, ok? Então, ó, vai compartilhar. Essa fórmula é chamada de fórmula eletrônica. Por quê? Porque mostra os elétrons. Uma outra maneira de representar isso aqui é cada par compartilhado a gente representar com um traço. Então seria cloro traço cloro, tá vendo? Então essa fórmula é chamada de fórmula estrutural, ok?
E cada par é um traço. E aí a gente chama isso aqui de ligação, né? Essa ligação aqui, quando ela é formada por um traço, ela é chamada de ligação simples. Ou melhor dizendo, ligação sigma. Ok? Ligação simples ou ligação sigma. Uma outra maneira de representar é através da fórmula molecular. O que é a fórmula molecular? Aquela que você conta quantos átomos foram envolvidos nessa ligação. Nesse caso foram 2 cloros, então vai ficar Cl2. Então aqui é a fórmula molecular. Ok, pessoal? 3 fórmulas então para representar a ligação covalente. Bem, outro exemplo aqui, ó, O com O. Agora nós temos 2 átomos de oxigênio, ó. O se ligando a outro O. O O se encontra na família 6A da tabela periódica. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Mesma coisa, se você não tiver a tabela, faz a distribuição pelo número atômico. Ok, ele tem 6 elétrons na camada de valência, vai ligar-se a um outro que também tem 6, ó. Beleza? Ele tem 6, para adquirir a estabilidade ele precisa de mais 2. Esse aqui também precisa de mais 2. Então o que vai acontecer? Eles vão compartilhar. Então vai compartilhar, ó, tá vendo? Ó? Dessa forma aqui, cada átomo agora ficou com 8. Ó. Tinha 6, ganhou mais 2, ficou com 8. Tinha 6, ganhou mais 2, ficou com 8. Tá todo mundo feliz da vida. Ok? Bem, cada par é um traço, então eu vou representar, ó. Lembrando que essa fórmula é chamada de fórmula eletrônica. Essa aqui é chamada de fórmula estrutural. Lembrando que agora, olha, tem 2 ligações, então a gente chama isso de dupla ligação. A dupla ligação, ela é chamada também, cada ligação aqui também tem um nome. Essa aqui é chamada de ligação sigma e essa aqui é chamada de ligação pi. A ligação pi, pessoal, é uma ligação mais fraca que a ligação sigma. Fazendo uma analogia aqui, né? Tipo namoro à distância, né? Namoro à distância é assim, tem uma ligação? Tem, mas é uma ligação mais fraca. Convenhamos, não é mesmo, pessoal? Tô falando mentira? Então, a ligação pi é uma ligação fraca também, tá bom? Ela pode ser rompida com mais facilidade do que a ligação sigma, tá? Bem, a fórmula molecular aqui vai ficar O2, fórmula molecular. Que substância é essa, pessoal? Muito bem, isso mesmo, gás oxigênio, né? Eu ouvi vocês falando aí, gás oxigênio, tá bom? Essa aqui é o gás cloro, ó, ok? E agora aqui, a representação de uma molécula que talvez seja a mais importante de todas, né? A água. Por que a fórmula da água é H2O, né? Por que todo mundo aprende isso desde pequenininho? Qual é a fórmula da água? H2O e tal. Por quê? Vamos lá, ó. Oxigênio se ligando a 2 hidrogênios. Quantos elétrons o hidrogênio tem na camada de valência? 1. Esse aqui também tem 1. E o oxigênio? O oxigênio tem 6. Nós vimos aqui agora. 6, ó. Ok? Olha lá. Quantos elétrons que o oxigênio precisa ganhar para estabilizar? Ele precisa ganhar 2, beleza. E o hidrogênio que tem 1 só? Quantos que ele precisa para estabilizar? 7? Não. O hidrogênio se estabiliza com 2, tá, pessoal? Ele não se estabiliza com 8 igual o oxigênio, não. O hidrogênio se estabiliza com 2. Então ele tem 1, ele precisa ganhar mais 1. Tá? Esse aqui também, ó, ele tem 1, vai ganhar mais 1. Lembra a teoria do octeto ou do dueto? Então, ó, o hidrogênio já ganhou aqui 2, ficou filé todo. O outro hidrogênio também, ó, ganhou 2. Ambos já ficaram estáveis. E o oxigênio também. Tinha 6, ganhou 1 de cada hidrogênio e ficou com 8. Beleza? Aí, ó, cada par é um traço, ó. Ok? E a fórmula molecular H2O, tá? Só vou representar essa molécula direitinho aqui, porque essa molécula, ela tem uma geometria. O correto é assim, ó, vocês vão estudar isso mais pra frente. O correto dessa fórmula aqui da água é assim, tá bom?
formando um ângulo. E a fórmula molecular, H2O. Beleza? Ok? Continuando, pessoal, nós vamos falar agora da ligação covalente dativa, ou também chamada de ligação coordenada, tá bom? Então, vou apagar rapidinho aqui e vamos falar da ligação covalente dativa. Vou apagar tudo aqui, rapidinho, para não perder tempo. Vou fazer aqui uma molécula de ozônio. Então, vou chamar aqui covalente dativa ou coordenada. Beleza? Coordenada. Vou pegar como exemplo aqui a molécula de ozônio, letra A, O3, tá bom? Ó, nós acabamos de ver aí a molécula de oxigênio, do O2. Nós vimos então que, ó, cada oxigênio tem 6, cada oxigênio precisa ganhar 2 e estabilizou. Beleza, fechou, né? Só que aqui não é O2, aqui é O3. Então, pessoal, então aqui, ó, compartilhou, beleza. Agora tem mais um oxigênio aqui, não é? É O3, não é O2. Tem mais um oxigênio aqui que também tem 6 elétrons e que também precisa ganhar 2. Essa molécula não precisa desse oxigênio, mas esse oxigênio precisa dessa molécula, né? Sabe aquele cara chato na sala de aula, né? Aquele cara chato que fica te pedindo informação, que fica ali na sua cola. Você não precisa dele porque você tem a matéria, você participa de tudo, você faz tudo e tal, né? Mas ele é enrolão e tal, e fica ali querendo aproveitar da situação, né? Mas ele também é um cara importante na sala de aula. Nós vamos ver que o ozônio, pessoal, é uma substância que nos protege da radiação, né, dos raios aí, ela fica lá na camada, né, de ozônio, nos protegendo. É uma molécula importante e ela só existe por causa desse cara chato aqui, olha, que fica querendo se ligar ao O2, tá bom? Então o cara chato na sala de aula é importante também, tá bom? Ó, então vamos lá. E até porque quando você ensina para ele, você também tá aprendendo, não é? Então beleza, olha. Então aqui, ó, essa molécula já tá estável, tá bonitinha, já tá feliz da vida cada um aqui, mas tem esse outro querendo se ligar aqui, precisando se ligar aqui, ok? Ele tem 6, ele precisa de 2. É aí que acontece a ligação covalente dativa, né? Esse par de elétrons aqui, ó, vai ajudar esse oxigênio aqui. Vai estabelecer uma ligação com esse oxigênio aqui, formando então a molécula de ozônio, ok? Então essa molécula ela é representada assim, ó. Ela também tem uma geometria e, ó, a gente pode ser representado com essa seta, a ligação covalente dativa, saindo desse oxigênio para esse aqui. Mas também pode ser simplesmente representado com um traço. Aí pode perguntar assim, mas como é que eu vou saber qual ligação que é dativa, né? Porque a dativa normalmente é representada com uma seta e tal. Pode ser representada com a seta, mas ela pode vir representada também só com um traço. E você tem que saber. Se perguntar quais as ligações no átomo central do ozônio e tal, é uma dupla ligação e uma dativa. Como é que eu vou saber? Aqui já não está estável? Então essa ligação só pode ser uma ligação dativa. Ok? Pessoal, vou pegar mais um exemplo aqui, rapidinho de ligação dativa, falando montando a molécula de um ácido, o ácido muito importante, que é o H2SO4, ácido sulfúrico, tá? Olha bem, a representação dessa molécula, todo ácido oxigenado, ele vai ter esse padrão. Hidrogênio, um elemento central e oxigênio ao redor, ok? Todo ácido oxigenado, isso aqui é um ácido sulfúrico. Como é que a gente representa essa estrutura então? Você começa pelo átomo central, que é o enxofre. Ao redor do átomo central, você vai colocar os oxigênios e ao redor dos oxigênios, os hidrogênios. Beleza? Qualquer ácido oxigenado, tem duas exceções aí, depois a gente pode até falar delas em uma outra oportunidade. Mas
Como regra geral é isso aqui, ácido oxigenado. Você coloca o elemento central, ao redor o oxigênio e ao redor os hidrogênios. Agora você coloca os elétrons, ó. Um para o hidrogênio, que ele tem um elétron, né? Na camada de valência. O oxigênio são 6, ó, beleza? Cada oxigênio são 6. O enxofre também é da família 6A, portanto 6. E tem esses outros oxigênios aqui que também são 6, ok? O que vai acontecer aqui, ó? Compartilhou, 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 compartilhou. Se você analisar aqui, tá todo mundo feliz, ó. O hidrogênio tá com 2, o oxigênio tá com 6, ó. 6 ganhou 2, 8. Esse enxofre tinha 6, ganhou 2, 8. Esse oxigênio tinha 6, ganhou 2, 8. E agora, esses dois bonitinhos aqui estão sobrando aqui, né? Na verdade, eles não estão sobrando, eles vão se ligar de qualquer maneira ali, através da ligação covalente dativa, tá vendo? Esse enxofre vai emprestar esses elétrons aqui para o oxigênio, eles vão ficar aqui, ó, em transição aqui, valendo tanto para o enxofre quanto para esse oxigênio. Então, nessa molécula, há duas ligações covalentes dativa. Ok, pessoal? Bem, para finalizar agora a aula, finalizando, nós vamos só dar uma geral aqui na ligação metálica, né? Para encerrar o tópico de ligações químicas em 2 aulas. Então, nós vamos falar da ligação metálica. A ligação metálica, pessoal, é a ligação responsável por fazer as ligas metálicas. As ligas metálicas são muito importantes, né? Existem várias ligas metálicas importantes no nosso cotidiano. O aço, né, que é ferro e carbono, o ouro 18 quilates, que é ouro, cobre e prata, né? Tem amálgamas, né, de mercúrio. Tem uma série aí de ligas metálicas importantes, ok? E as ligas metálicas, elas vão dar a origem a um arranjo muito interessante, muito organizado, que é esse arranjo aqui, ó. Esse positivo representa cátions, né? Olha lá, cátions, que são íons que perdem elétrons. Lembra que os metais têm uma tendência a perder elétrons, né? Então aqui representa cátions positivos. E aqui, pessoal, ao redor vai ter um monte de elétrons, porque lembra que os cátions vão perder elétrons? Então aqui vai ter um monte de elétrons. Esses elétrons, eles estão deslocalizados. Elétrons deslocalizados. A gente chama isso também de nuvem de elétrons. Isso mesmo, né? Se for até um tag aqui, um hashtag, né? A gente pode até colocar hashtag nuvem eletrônica, ok? Nuvem eletrônica, ou ainda hashtag mar de elétrons. Olha lá, pessoal, que bonitinho, né? Só para vocês lembrarem aí do que caracteriza a ligação metálica, ok? A ligação metálica é caracterizada por isso aqui. Esse desenho representa muito a ligação metálica. É curioso porque esses elétrons deslocalizados, né? Esses elétrons, eles têm grande influência na propriedade das ligas metálicas, como por exemplo a condução de corrente elétrica, né? O brilho metálico, que mais? A condução de calor também, né? É importante aí no caso das ligas metálicas, ok, pessoal? Muito bem, então finalizamos aí, né, a nossa aula de ligações químicas em 2 aulas, ok?